começando mais um programa Encontro Fraterno, em edição especial do 28º Congresso Espírita do Estado de Goiás, transmitindo também para o programa Espaço Espírita e tá na web, com a felicidade de contarmos com a participação de Irvênia Prata, que nos falará sobre a humanidade e o futuro. Seja muito bem-vinda, Irvênia. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Irvênia, como é que será a humanidade nesse mundo de regeneração? Olha, nessa palestra que eu vou fazer amanhã à tarde, eu vou fazer uma reflexão sobre duas coisas. Sobre esse mundo em que nós vivemos, né? Porque a primeira coisa é perguntar, que mundo é esse em que nós estamos vivendo? O mundo vai mudar para que estágio? Quer dizer, o que está acontecendo? E a segunda reflexão eu vou fazer em relação a nós mesmos, enquanto humanidade, fazendo uma avaliação da nossa evolução orgânica, física e da nossa evolução espiritual. Quando a gente fala em evolução, a gente usa muito a expressão do átomo ao arcanjo. Como é que a gente explica essa expressão? Essa expressão do átomo ao arcanjo, olha, essa é uma outra palestra e eu tive que estudar um pouco de física quântica para tentar entender essa expressão do átomo ao arcanjo, né? E a gente chega à conclusão, como a física quântica explica que a matéria, ela às vezes se manifesta como energia e a energia como matéria, então indo por aí a gente acaba entendendo que o princípio inteligente, depois o espírito, né, humano, ele vai estagiando na matéria e moldando essa matéria em diferentes formas. Então os estágios que o espírito faz é que representam esse caminho desde o átomo até o arcanjo. Muito bem. O espírito, ele só evolui quando ele está encarnado? Olha, não, ele evolui também quando no estado de erraticidade, né? Agora, de modo geral, a gente entende que quando encarnados aqui, nós estamos num curso intensivo da Escola da Vida, não é? Então, sujeitos à matéria, nós estamos também sujeitos a uma série de condições, a uma série de restrições que fazem com que nós tenhamos mais oportunidades de evoluir do que quando desencarnados. Ah, que bom. O espírito, ele pode regredir? Por exemplo, eu posso me comprometer mais nessa vida atual do que numa vida anterior? Olha, você pode se comprometer mais, mas você nunca vai voltar a um estágio anterior. O fato de você, opcionalmente, se comprometer mais nesta encarnação do que numa encarnação passada, significa que você estava no estágio da encarnação passada. Quer dizer, você não estava o espírito mais evoluído, né? Pelo fato de você ter se comprometido mais. Na questão 612 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se o espírito que encarnou num ser humano, ele pode encarnar em outros estágios anteriores, por exemplo, nos animais. Ele diz que não, isso não é possível, porque o rio não remonta à fonte. Então, no processo evolutivo do espírito, ele pode estacionar, mas jamais regredir. Então, nós podemos, sim, através de atitudes impensadas, nos comprometermos com outras provas, com outras expiações, né? Mas isso não significa que nós voltamos atrás no nosso processo evolutivo. Você falando agora sobre animais, me veio uma questão. Nesse mundo de regeneração, ainda vai haver o abate de animais para o consumo? Mas que pergunta ótima que você me fez. Eu estava louca para alguém me fazer essa pergunta, sabe? É o seguinte, ainda ontem, na magnífica palestra que o nosso grande amigo André Trigueiro fez, ele se referiu a um programa que ele fez na Globo News, né? Sobre abate humanitário, do qual eu participei a convite dele. Então, o conceito que ele passou ontem é que no estágio que a humanidade está ainda agora, é comum, é frequente o uso de se comer carne, né? Então, nesse estágio, ele disse o que é bom a gente fazer, o que é melhor a gente fazer, comendo carne. É você tentar comer uma carne que tenha o selo de garantia, tenha o ISO, não é? Agora, no mundo de regeneração, certamente nós vamos atender o convite de Alexandre, explicando a André Luiz no livro Missionários da Luz. Alexandre diz assim, o homem ainda de hoje, com a inteligência que ele já tem para recorrer a tantos recursos tecnológicos, né? Nós estamos agora aqui falando para o mundo todo através de recursos tecnológicos. Esse homem de hoje já teria condições de recorrer a fontes de alimento, olha a expressão que ele usa, que não nas indústrias da morte, né? Então, no mundo de regeneração, nós não vamos nos alimentar através das indústrias da morte, com certeza.
Eu tenho plena confiança nisso. Que bom. É. Nossa, é muito interessante falar nessa questão até do homem em relação a animais, porque nós estamos vendo na mídia acontecerem muitos maus tratos, estão sendo noticiados, e nós como espíritas, como é que deve ser a nossa relação? Nós não apoiamos, é claro, mas também não podemos condenar. Como é que fica a relação do espírita diante desse fato? Olha, o Simão Pedro acabou de fazer a palestra agora e ele citou uma coisa importantíssima, que não basta não fazermos o mal como espíritas, né? Também serão levadas em conta as atitudes de bem que nós não fizemos, ou seja, os atos de omissão. Eu acho que toda vez que a gente vê um animal sendo maltratado, toda vez que a gente vê alguém fazendo alguma coisa de violência em relação aos animais e à própria natureza, não basta nós nos calarmos e não apontar o dedo para aquela pessoa, né? Nós temos que, de alguma maneira, fazer a nossa parte, dizer, olha, existe outra maneira de se tratar isso, os animais também sofrem, os animais têm memória, eles têm afetividade, os animais têm espírito, eles reencarnam. Então, na medida do possível, da aceitação do outro, nós temos que manifestar as outras opções de comportamento que essa pessoa poderá ter, né? Nós iremos agora para um breve intervalo e voltaremos já. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Os males da humanidade provêm da imperfeição dos homens. Pelos seus vícios é que eles se prejudicam uns aos outros. Enquanto forem viciosos, serão infelizes, porque a luta dos interesses gerará constantes misérias. Sem dúvida, boas leis contribuem para melhorar o estado social, mas são impotentes para tornar venturosa a humanidade, porque mais não fazem do que comprimir as paixões ruins, sem as eliminar. Em segundo lugar, porque são mais repressivas do que moralizadoras, e só reprimem os mais salientes atos maus, sem lhes destruir as causas. Voltamos agora com a Irvênia e nós queremos perguntar para ela. Irvênia, a humanidade pode evoluir sem religiosidade? Olha, a humanidade tem que evoluir através das suas escolhas, né? Das suas escolhas, do seu comportamento. Então, em relação às várias coisas que nos aparecem, por exemplo, em relação hoje, uma coisa muito discutida, aborto. Né? Eu preciso escolher se eu vou ser a favor ou se eu vou contra essa proposta de aborto, até de legalização do aborto. Então, em tudo no ser humano, ele tem que escolher. À medida que ele for optando pelas suas escolhas, visando o bem comum, ele então vai evoluindo. E uma boa receita para se fazer essas escolhas visando o bem comum é através da religiosidade. Não importa nem o rótulo religioso, a pessoa ter um rótulo, mas importa esse sentimento de religiosidade, né, que é se importar com o outro e decidir sempre em favor do bem comum. Nós estamos vendo uma evolução muito a nível intelectual, né? Muito a nível assim, de produtos que estão lançados, da ciência e tudo.
E a evolução moral do ser humano? Então, nessa abordagem que eu vou fazer amanhã, eu vou focalizar a evolução física, orgânica do ser humano no planeta, desde quando nós estamos aqui, o corpo físico que nós tínhamos nas primeiras encarnações era igual a este agora ou não? Aconteceram mudanças? Vão acontecer mudanças no futuro? Né? Então, eu vou fazer uma análise disso. Mas essas mudanças orgânicas que aconteceram, elas vêm favorecer uma postura do indivíduo, principalmente em relação à sua racionalidade. Na questão 780 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos, por que é importante, qual a importância do progresso intelectual para o ser humano? É a pergunta que você me fez, né? Isso. Então, nós estamos muito desenvolvidos intelectualmente, quando o objetivo final da doutrina espírita é o aperfeiçoamento moral da humanidade. Então a resposta é assim, a resposta que os espíritos dão a Kardec. É importante o progresso intelectual porque é através do conhecimento que o indivíduo vai conseguir discernir entre o bem e o mal. Então ele vai poder fazer bem as suas escolhas. Não é? Na pergunta anterior você me falou disso, eu falei das escolhas. Então ele vai poder escolher em função do bem comum à medida em que ele conhecer a importância do outro, ele conhecer que ele é um espírito, o outro também é. Então é através do conhecimento que nós vamos chegar à nossa evolução moral. Agora, o indivíduo que tem um conhecimento informativo a respeito das coisas, da matéria, da tecnologia e tudo, e ele ainda não fez esse link em relação ao bem comum, então ele está num descompasso do seu progresso intelectual com o progresso moral. O verdadeiro progresso intelectual, o verdadeiro conhecimento, ele vai levar o indivíduo ao seu progresso moral. É muito bom isso. Como é que o espírito, simples e ignorante, opta pelo caminho do erro e depois ainda insiste nesse caminho? Olha, acho que a pergunta 115 do Livro dos Espíritos, se não me engano, que fala que os espíritos são criados simples e ignorantes, né? E depois, à medida que o indivíduo vai desenvolvendo o seu livre-arbítrio, ele vai escolhendo o seu caminho, e as escolhas é que vão definindo para onde ele vai, não é? Quando ele começa a escolher mal, digamos assim, né? Em função desse progresso moral da humanidade, que é visar o bem comum, é porque ele está naquele estágio ainda de egolatria, de egocentrismo. Ele está tentando sobreviver e está vendo dele, ele não conseguiu ainda enxergar ninguém à volta dele, né? Então é um primeiro estágio. O indivíduo que ainda está nessa fase de escolha em favor de si mesmo apenas, é uma fase inicial, mas depois esse mal é a ausência do bem. Ele ainda não conseguiu despertar para ver outras opções em que ele pode escolher a favor do bem dele e do bem do outro, ou seja, a favor do bem comum. Ele vai chegar lá. É aquela questão ainda do instinto até meio animal, né? Que eu acho que fica permanecendo do primeiro eu, e muitas vezes alguns gestos de pessoas hoje em dia ainda denotam isso, e nós achamos que como se diz, coisas pequenas. E isso denota a nossa evolução. Por exemplo, a nossa relação com o planeta, a nossa relação com os animais, até uma questão simples de jogar um lixo na rua, denota a nossa evolução? Claro que denota a nossa evolução. Qualquer gesto pequeno, qualquer ato pequeno, né? O fato de você passar, às vezes eu vejo, outro dia eu estava com meu netinho pequeno e eu fui ao shopping com ele, então o segurança abriu a porta para nós entrarmos, né? Eu parei e falei, muito obrigado, boa tarde, muito obrigado. Eu falei, Pedro, fala para ele também. Aí o segurança disse, não precisa. Eu disse, precisa sim. Precisa para respeitar o seu trabalho. E ele precisa dizer para aprender a respeitar os outros, porque a educação tem que ser feita na infância, né? Então, esse aprendizado nós temos que ir fazendo desde cedo, né? E precisamos até não atrapalhar esses espíritos bons que vêm vindo através dos nossos netos, porque eles já têm uma tendência a serem espíritos mais evoluídos, né? É uma tendência de uns tempos para cá que as crianças que vão nascendo já tenham uma sensibilidade mais desenvolvida do que a nossa. E até corrigem os pais em muitas Até corrigem. coisas, né? Hoje em dia existem as crianças que falam, pai, não fica com a torneira aberta enquanto faz a barba, né? Mamãe, não fica com a torneira aberta o tempo todo enquanto lava as coisas aí. Então as crianças, às vezes, são elementos de educação dos próprios pais. Nós iremos agora com um breve intervalo e voltaremos já. Mateus, capítulo 24.
versículo 27, especificamente ele. Olhem só a informação que Jesus nos dá. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Jesus está dizendo como será a vinda a se renovar do planeta Terra. E o curioso aqui, companheiros, é quando ele fala assim como o relâmpago, que sai do Oriente para o Ocidente, da direita para a esquerda, de um ponto extremo para outro ponto extremo. E me lembrou muito, ao ler esse versículo, o trabalho extraordinário de um homem em Cristo chamado Paulo de Tarso, que efetivamente saiu do Oriente e foi pregar no Ocidente o cristianismo, renovando velhas tradições que já não faziam, não poderiam mais fazer parte do dia a dia da humanidade. Renovou, trouxe uma oxigenação extraordinária em termos de evolução. Foco no Cristo. Cristo é o líder de todos nós. Cristo está à frente. Paulo de Tarso, como que impregnado pelo chamado de Jesus às portas de Damasco, sai pelo mundo afora, não contente apenas em divulgar o cristianismo no Oriente, ali em Jerusalém, ali na Antioquia da Síria, segue, dobra ali aquela pequena parte e vai em direção a Tarso e entra pelo Ocidente afora, divulgando o Evangelho e numa rapidez extraordinária obtém êxito. As comunidades cristãs formadas por Paulo de Tarso em muito pouco tempo, o sabor do seu verbo, do seu entusiasmo, levou a mensagem de Cristo conforme previsto aqui por Jesus, como um relâmpago, do Oriente para o Ocidente. Parece que Jesus aqui apresenta uma profecia com relação à atuação sublime e extraordinária deste homem em Cristo, chamado Paulo de Tarso, cujas cartas merecem análise apurada, cujo livro, Atos dos Apóstolos, merece estudo aprofundado, para nós verificarmos as facilidades que temos hoje para divulgar o Evangelho e as dificuldades que eles tiveram para levar do Oriente para o Ocidente, para o mundo inteiro, a mensagem do Cristo. O Evangelho responde. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. O Espiritismo, que apenas acaba de nascer, ainda é muito pouco compreendido em sua essência por grande número de adeptos. Mas posso imaginar uma associação ou sociedade
em que seus componentes se reúnam com o propósito de se instruírem e não na expectativa de presenciarem fenômenos extraordinários. Uma associação indissolúvel, onde haja confiança mútua e recíproca benevolência. Uma associação que exclua o constrangimento que nasce da suscetibilidade, do orgulho que se irrita à menor contradição e do egoísmo que só se interessa por si. Esses grupos, correspondendo-se entre si, visitando-se, permutando observações, podem, desde já, formar o núcleo básico que um dia reunirá todas as opiniões, unindo os homens no mesmo sentimento de amor e de fraternidade cristã. A obra do Berço Maria de Nazaré está precisando de voluntários com disposição e boa vontade para trabalhar na produção e reparo de roupas e enxovais. Estamos precisando de voluntárias para bordar, fazer crochê, costurar. Quem não souber, nós ensinamos, é só nos procurar. Além disso, a obra do Berço recebe e organiza doações. E esse dinheiro é revertido em compras de material para o enxovalzinho, que é destinado às gestantes carentes. Voltamos agora com o programa Encontro Fraterno, sendo transmitido também no programa Espaço Espírita Itanauê. E Vênia, esse momento de transição deixa alguns espíritas, algumas pessoas até meio desesperadas, porque elas têm aquela pressa de evoluir de uma hora para outra. Como é que a gente faz para lidar com essa situação com equilíbrio? Olha, essa pressa não adianta nada, né? Porque nós vamos evoluindo, cada um, a evolução de cada um é pessoal e intransferível. Não adianta a gente querer que o nosso familiar, que o nosso amigo venha junto ou corra na frente da gente, né? Essa evolução é pessoal mesmo, intimista de cada um. Agora, quando acontece essa angústia, essa pressa de querer evoluir, de repente, para pegar a transição do planeta de regeneração, eu acho que as coisas vão indo com calma, né? A gente cumprindo as leis de Deus, a moral de Jesus. O Simão Pedro acabou de falar nas bem-aventuranças, né? Que representam um código ali de moralidade. Então, se você toda hora que perguntar o que Jesus faria nesse lugar em que eu estou, como professor, como dona de casa, como mãe, como pai, como vizinho, né? Eu acho que por aí a gente pode ir, não precisa ter pressa nem ansiedade. As coisas vêm vindo calmamente, é só a gente seguir aí o nosso modelo e guia, que é Jesus, né? E perguntar sempre o que faríamos se Jesus estivesse na nossa situação. O processo evolutivo humano, ele se inicia quando? Olha, isso vai, o próprio Livro dos Espíritos fala, isso está nos tempos perdidos. O ser humano ainda não tem capacidade para isso, né? Mas, digamos, aqui no nosso planeta, em que vamos falar do espírito humano, né? Em que o espírito humano começou a encarnar, segundo a ciência, há de 4 a 3,5 milhões de anos. E por que eu digo isso? Mesmo na Gênese de Kardec, capítulo 10 e 11, capítulo 10 trata da evolução orgânica do ser e capítulo 11 da evolução espiritual. No capítulo 11, nos itens 15 e 16, existe a seguinte colocação. Corpos de macacos teriam sido muito adequados a servir de vestimenta aos primeiros espíritos humanos, necessariamente pouco avançados que vieram encarnar-se na Terra. E depois, no 16, fala que as diferenças morfológicas entre as primeiras encarnações dos espíritos humanos e esses macacos, ela era muito pequena. E também as próprias capacidades do ser humano. Tanto que a questão 800 e tanto lá do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual é a faculdade dominante nesse ser primitivo?
O instinto ou o livre-arbítrio? E a resposta é taxativa, o instinto. Então, a gente entende que a própria ciência admite que as primeiras encarnações humanas aconteceram a partir de uma criatura chamada Australopithecus, que austral quer dizer sul, pitecus quer dizer macaco. Os fósseis dessa criatura foram encontrados no sul da África mais ou menos 3,5 a 4 milhões de anos atrás. Então, o ser humano começou a encarnar neste planeta, começou a sua evolução nesse planeta, mais ou menos nessa fase, há 3,5 milhões de anos atrás. E depois vieram algumas espécies do gênero humano e a espécie atual é a nossa, né? Homo sapiens sapiens. Mas nesta transição, desde o Australopithecus até as outras espécies, a primeira espécie que se considera, que é a do Homo habilis, muitos antropólogos e biólogos não aceitam o Homo habilis como pertencente ao gênero humano, porque ele ainda está naquela fase de transição, ou seja, como diz André Luiz, passando da animalidade anterior para o período que chamais de humanidade, né? André Luiz usa bem essa expressão. O nosso corpo vai evoluir também? Nós vamos ter uma evolução orgânica à medida que o espírito também evolui? Olha, eu faço a seguinte comparação. Vamos supor que você vai estudar violino. Então, eu estou querendo que uma das minhas netas, ela está querendo estudar violino, então eu estou para comprar um violino para ela. Então, certamente eu vou comprar uma porcariazinha, né? Porque ela é pequena e vai começar o estudo. Bom, vamos supor que ela vai tocando. Depois, se ela se tornar uma grande violinista, eu vou comprar um violino melhor. Se ela se tornar uma virtuosa, eu tenho que comprar um super violino. Então, assim acontece com o espírito. À medida que ele vai evoluindo, ele precisa de um corpo físico que atenda às suas necessidades. Então, se a gente pegar algumas espécies do gênero humano, por exemplo, Homo habilis, esse aí que não se sabe se está para lá, se está para cá, né? Se já é do gênero humano, ainda é macaco. Pegarmos depois o Homo erectus, o Homo sapiens, o Sapiens sapiens, que é a nossa espécie, a coisa que mais se modificou foi o crânio, e particularmente na região frontal. Então ele foi ficando ereto, ele foi ficando mais robusto, mas a cabeça, as duas partes da cabeça, o chamado viscerocrânio, que é essa parte aqui da frente, e o neurocrânio, a modificação aconteceu aí. Então o que mais se modificou na sequência das espécies foi o lobo frontal, a parte frontal do crânio. Especialmente porque o lobo frontal, ele interage com as funções cognitivas. Caímos outra vez na questão 780 do Livro dos Espíritos. Por que é necessário o progresso intelectual do ser humano? Para que ele tenha conhecimento de discernir entre o bem e o mal. Para finalizar, eu gostaria que você deixasse um recado de como a humanidade pode enfrentar esse período que às vezes a gente fica um pouco pessimista com certas coisas que ainda acontecem. Como é que a gente pode enfrentar isso? Esse período de transição? Esse período de transição com mais otimismo, né? Com mais otimismo. As pessoas falam assim, não, o mundo acho que não tem jeito. Não, com muito otimismo. Primeiro que o mundo não vai acabar de repente, né? Muito embora tenha essa coisa do calendário maia, que agora em 2012, no dia 22 de dezembro, o mundo vai acabar, não vai ser assim, né? Então, as coisas são, as transformações, o próprio Livro dos Espíritos fala, a natureza não dá saltos, ela vai por progressos como é que se chama isso? Em processos. Então, esse próprio processo da Terra, de passar do mundo de provas e expiações em que estamos para o mundo de regenerações, é todo um processo que vai demorar um certo tempo. Então, como é que nós vamos fazer para acompanhar esse progresso? Nos tornando pessoas cada vez melhores, deixando o homem velho de ontem e assumindo homem novo. Não é? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo tem uma porção de capítulos lá, fora da caridade não há salvação, o homem deste mundo, a missão do homem na Terra, que nos incitam, que nos motivam a nos tornarmos pessoas cada vez melhores, fazendo o bem, visando sempre o bem comum e não apenas o bem do próprio indivíduo, né? Bom, nós agradecemos, Irvênia, pela sua participação, foi um prazer e contamos com vocês no próximo programa Encontro Fraterno. Eu é que agradeço, muito obrigada.